o que eu mais ouço nas redes sociais ou por aí, tem o que isso. eu mais ouço, essa geração está morta. Dos mais velhos, né? Dos mais velhos, Dos da mais parte velhos. dos mais velhos. Essa geração está morta. Essa geração não está viva. Só que quando eu olho para a realidade da igreja, é totalmente outra. Os jovens estão vivos, Estão avivados. as crianças estão avivadas, as avivadas. crianças estão sendo usadas pelo Espírito É Santo lindo, é lindo. de uma forma extraordinária. Então a gente vê lugares com pessoas que se dizem mais maduras, como a Jaqueline disse, e que você não vê essa liberdade do Espírito Santo. Pronto, é isso, você entendeu. É isso. Entendeu? Mas, em contrapartida, nós vemos crianças, jovens sendo usados hoje de uma forma extraordinária, que 10 anos atrás a gente não via desse jeito. Verdade. Onde os jovens não tinham nem oportunidade para pregar no púlpito. Eu, com 23 anos, nunca pregaria. Nunca. Vem mudando muito as coisas, né? Você Nossa, vê que Jesus ele tem coisa. sua forma de trabalhar, né? Por isso que hoje existe muitas igrejas. Porque Deus ele tem cada um o seu devido lugar, né? Porque existe muita crítica, existe muito julgamento, mas o único que vai julgar está lá no céu. É verdade. Né? E às vezes tratar com... por vezes, tratar com religioso às vezes é mais complicado do que com pessoa do mundo. Sim. Isso que é um negócio que... Porque, pensa, Jesus, um dos poucos grupos que Jesus não conseguiu ganhar foram dos próprios religiosos. Isso é muito forte e é uma grande lição que a gente precisa também trazer para dentro das igrejas, né? Sim. Trazer o equilíbrio de Cristo. Um pouco... Isso é algo muito importante para a gente realmente aprender. E, cara, é bênção demais. Não abrir mão dos princípios, né, Sim. Thomas? Um cenário bem emblemático que eu gosto, vocês falando disso, eu lembrei do cenário da multiplicação. E é exatamente essa cena que acontece. O que acontece ali? Jesus pergunta para os discípulos: tem alguma coisa para dar para essa multidão? Porque se eu mandar eles embora, no meio do caminho eles vão morrer. Jesus pergunta para os discípulos. Eles começam a colocar muitas objeções. Não, a gente não tem dinheiro para comprar, manda esse povo embora, aquele negócio todo. O cenário diz que no meio da multidão existia um jovem. Que lindo, glória a Deus. Não tem nome, ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe quem ele é, mas havia um jovem no meio da multidão. E ele disponibiliza aquilo que ele tem. O que ele tem? 5 pães e dois dois peixes. Olha que top forte. esse cenário. O que me deixa mais espantado com a Bíblia, e a Bíblia é muito doida, né? Ela te deixa... Ela te deixa com vontade demais, né? É que os discípulos que andam com Jesus não têm nada para dar para a multidão, nada. E eles colocam objeção ainda em cima daquilo que Jesus disse. E alguém que não é discípulo e jovem tem algo para liberar. Só que olha o texto. O texto diz que Jesus pegou da mão do menino 5 pães, 2 peixinhos e deu na mão dos discípulos. Olha só, cara. Quem tinha a providência naquele momento, a provisão, era o jovem. Por que ele não deu, então? É esse o cenário que a gente precisa entender, que as pessoas não entendem no dia de hoje. É aquilo que a gente estava falando agora. Existe uma briga entre os mais velhos e os mais jovens. Sim. Aí os mais jovens dizem o quê? Os mais velhos não sabem de nada. É nós que sabemos. Os mais velhos dizem o quê? Os mais novos não Não sabem sabem de nada. Eles têm que respeitar o que a gente construiu. E aí fica nessa briga entre os discípulos e os mais jovens. Porque os discípulos têm experiência e eles sabem como entregar. E não entrega. Mas eles não têm. Quem é que tem a providência? O mais jovem. Mas ele não sabe entregar porque ele não tem experiência. Olha o texto. É aí que a gente tem que se ligar. Jesus é a ponte entre uma geração e outra geração. Porque a Bíblia diz que ele pegou a providência que estava na mão dos mais jovens e deu na mão dos discípulos. Nossa. Forte, hein? Então os discípulos têm a experiência, mas não têm a provisão. Os jovens têm a provisão, mas não têm a experiência. Nossa. É nesse momento que a gente tem que se juntar. Porque se a gente ficar numa briga eterna de que quem tem e quem não tem, quem tem experiência, quem sabe fazer, quem fica prejudicado não são nem os discípulos e nem o jovem. Nossa. É toda a multidão. Porque eles ainda vão ficar com fome.